Neste vídeo nós vamos falar sobre variáveis complexas. Eu já falei sobre elas mais de uma vez em vídeos passados, mas obviamente que eu utilizei um outro nome, que no caso são as classes. Por que classes são variáveis complexas? Existem só classes como variáveis complexas? Enfim, podem surgir diferentes perguntas, mas eu vou explicar em detalhe por detalhe, certo? Mas se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você volte lá no início deste curso, se você quiser aprender como programar em Unity. E eu espero que ao final desta playlist você se sinta apto e capaz de criar os seus próprios games. E se você gostar dos demais conteúdos, eu peço encarecidamente que você curta os vídeos e se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e é uma forma de você contribuir para que ele continue sendo produzido e eu entenda que esse conteúdo seja relevante ou não, certo? E claro, se você estiver gostando do curso até aqui, deixe um comentário para eu saber, porque isso também me ajuda a desenvolver conteúdos melhores e tudo mais. Então, espero a sua contribuição. Vamos lá para o vídeo, olha só. Eu já falei sobre as variáveis primitivas, que é as variáveis inteiras, de ponto flutuante, strings. Aqui não tem nenhuma, mas tem as booleanas. Enfim, existem outras variáveis primitivas que nos permitem utilizar ou manusear dados primitivos. Valores numéricos, valores textuais, lógicos e assim por diante. Mas pensa bem, quando você está trabalhando dentro de um game, você tem estruturas que muitas vezes agrupam esses dados. Então, pensa o seguinte, vamos pensar num player. Quando você tem um player, e eu vou usar aqui o final do meu código comentado, para nós elaborarmos esse conceito. Então você tem um player. O que um player possui? Pensando num jogo de aventura, eventualmente, mas ele pode possuir diferentes propriedades, mas uma delas pode ser o nome. Então, você pode usar o nome em diálogos, você pode ter, por exemplo, velocidade de movimentação, você pode ter poder de ataque, você pode ter pontos de vida e assim por diante. Ou seja, eu tenho inúmeros dados que podem compor um player, a depender, obviamente, do tipo de jogo no qual você está trabalhando. Se é um jogo de RPG, ele tem muitos dados, muitos atributos, características, etc. Ah, se é um jogo de aventura, talvez eu não tenha essas propriedades pertinentes ao player, mas eu tenho, por exemplo, velocidade, eu tenho força do pulo. Se eu tiver habilidades como pulo duplo ou outras coisas, eu poderia ter também aqui dentro do que eu entendo como player. E como é que eu agrupo esses dados? Aqui vem as variáveis complexas. Eu vou abrir um outro arquivo no Visual Code para nós entendermos melhor. Então vou recortar esse conteúdo, dar 2 cliques aqui e colar aqui. Beleza, então agora eu só tenho comentários, claro. E uma das estruturas complexas que nós temos são as classes. Mas, veja bem, voltando ao meu script, quando você usa uma classe e herda de MonoBehavior, você obrigatoriamente está dando a este script ou esta classe todas as propriedades que MonoBehavior possui. Aliás, não todas, aqui há algumas restrições, mas basicamente. Então, você está transformando essa classe num script que é capaz de ser adicionado a um GameObject, e esse GameObject tem funções como Start, Update e dezenas de outras funções que são permitidas. Mas muitas vezes você quer trabalhar com dados apenas, você quer organizar esses dados e não necessariamente ter que usar todas essas funções. E para isso você pode criar suas próprias classes. Veja bem, é o mesmo processo que usamos no script. Então você pode usar a palavrinha-chave classe e dar um nome. Vamos repetir aqui o nome que nós utilizamos aqui no exemplo, ó, player, e abrir chaves. Beleza, então agora eu tenho minha classe player. E aí eu posso começar a dar a ela as propriedades que eu tinha mencionado. Então pode ter um name, pode ter velocity, posso ter attack power e health points. Beleza, agora eu tenho um player e todas as minhas propriedades. E como que eu utilizo esse player? Primeiro você precisa salvar essa classe, né? Essa classe precisa existir. Eu poderia, por exemplo, se eu quiser criar uma classe ou duas classes dentro de um mesmo arquivo, isso é possível. O Unity permite com que você faz isso. Não só o Unity, a C Sharp, no caso, permite que você faz isso. Mas isso não é recomendado por uma questão de organização. Então vamos voltar à estrutura anterior. E só em alguns casos isso talvez é recomendado. Por exemplo, classes que você vai utilizar apenas dentro desse script. Então você poderia, por exemplo, utilizar, ou classes muito pequenas que têm uma função muito específica, você pode agrupá-las dentro de um arquivo. Mas isso são
decisões de organização de código e tudo mais, mas vamos seguir o recomendado. Voltando aqui a minha classe para o lugar, eu preciso agora salvá-la, porque ela não existe, ela está temporária aqui dentro do meu código. Veja que eu tenho uma pasta que se chama scripts. E como eu estou criando uma classe que não é o script, talvez eu deva criar uma outra pasta para esses tipos de classes. Então eu poderia usar uma pasta. Aqui como exemplo, isso não é tão comum, mas eu vou chamar aqui de code, de código, beleza. E dentro do code, eu vou salvar o meu player.cs. Se nós olharmos agora dentro da pasta code, nós temos uma classe que se chama player. E como eu acesso essa classe player? Certo? Nós precisamos entender que há dois conceitos diferentes em programação orientada a objetos. Uma é a classe e outra é o objeto. É o que eu mencionei no vídeo anterior, mas aqui eu estou explicando em mais detalhes. Portanto, a classe é a definição de um objeto. É como esse objeto vai ser, quais propriedades ele terá e quais coisas você pode acessar dentro dele. Mas ele ainda não existe, ele não está na memória. Você precisa criá-lo. Assim como nós criamos variáveis, por exemplo, nós declaramos uma variável e atribuímos um valor, no caso de variáveis complexas, ela ainda não existe. Você precisa declará-la para que ela consiga existir. E aí, como ela é também uma variável, eu posso escrevê-la como uma variável. Então, eu poderia aqui escrever player, certo? Então, aqui agora eu estou criando uma variável do tipo player. No entanto, variáveis complexas, elas não seguem a mesma forma das variáveis primitivas. Você não pode, por exemplo, atribuir um igual e colocar um valor qualquer, porque qual valor você colocaria? Se você observar player tem várias propriedades. Então, qual delas você seguiria, por exemplo? Nós precisamos aqui usar uma palavra-chave que se chama new. Isso diz respeito a variáveis complexas. Então, quando você usa o new, você quer dizer, ok, reserva um espaço de memória para esta classe. No caso, é um objeto que nós chamamos. Então, você repete o nome da classe e depois eu vou explicar o que é essa repetição. Na verdade, isso aqui se chama construtor, mas nós falaremos no futuro. Então agora eu criei um objeto do tipo player. Isso quer dizer, o que nós chamamos aqui é uma instância. Quando ele passa a existir na memória, isso quer dizer que é uma instância da classe player ou objeto player, objeto do tipo player. Tem diferentes formas de referenciar isso, mas isso no caso é uma instância, é um objeto. Então, a partir do momento em que eu faço new player, eu estou dizendo que agora esse player ele tem toda essa estrutura que foi definida aqui. E aí, como eu acesso essa estrutura? Você precisa, por exemplo, utilizar o ponto. Então, se eu digitar o objeto e apertar ponto, eu seria capaz de acessar as coisas internas da classe. No entanto, há uma ressalva. Por quê? Se você voltar no vídeo anterior, eu expliquei o que é acessibilidade, que é a palavrinha public e private, e tem outras palavrinhas que eu não falei para não bagunçar, mas vamos nos ater a public e private. Como nenhuma variável é public, por exemplo, name, eu não consigo acessar o name aqui, ó. Então, quando eu tento acessar o name, o que ele me fala? Olha, player name is inaccessible. Ou seja, ele não é acessível, eu não consigo acessar. Por quê? Se você recordar, quando eu não escrevo nenhuma palavra aqui, quer dizer que esta propriedade ela é privada. Apesar de ele entender que estão tentando colocar uma referência, esta é uma variável privada, ela diz respeito apenas à classe player, ela não é acessível para outras classes, ou no caso, outros objetos. E uma coisa interessante é que se você for na Unity, você também vai observar que o console demonstra um erro, e aqui vem a importância do console de você deixar ele ativo, porque aqui ele fala, ó, o player name é inacessível. Então, devido ao seu nível de proteção. E como que alteramos isso? Tudo aquilo que você quiser que seja acessível, você precisa usar o public. Por enquanto, nós faremos isso de uma forma mais profissional no futuro, mas vamos nos ater ao public. E aí você salva o script, quando nós voltarmos aqui, você vê que agora eu posso acessar o name. E aí eu posso também acessar, por exemplo, player.velocity e atribuir a ele 5. 5F não, desculpa, é um inteiro, né? Então 5. No entanto, se eu voltar aqui, eu preciso também dizer que essa variável é public. E assim por diante. Então você vai observar que agora eu posso organizar os meus dados dentro de classes. E a partir do momento em que eu crio um objeto, a partir desta classe, eu consigo organizar esse conjunto e utilizar essas coisas. Isso também é uma ferramenta muito poderosa para você organizar o seu código. Então, quando você tem objetos ou estruturas que agrupam
propriedades em comum, você organiza essas estruturas em classes. E assim você pode ter objetos separados. Se eu tenho 2 players, por exemplo, eu poderia ter o player 1 e aqui eu poderia ter o player 2. E na medida no qual, óbvio que eu preciso alterar também a variável, mas eu poderia dizer que o player 1 name é games e eu posso dizer que o player 2 name é YouTube. E veja que eu tenho 2 variáveis distintas, 2 objetos distintos. E aí, obviamente, que existem infinitas estruturas nas quais você pode transformar em classes ou não. E não existem apenas classes como variáveis complexas. Você tem uma outra estrutura em C# que se chama struct. Quando nós olhamos um objeto, se você observa aqui, existe um componente chamado transform que possui algumas propriedades como posição, rotação e escala. E todas essas propriedades possuem 3 componentes do tipo float, x, y e z. Então imagine que você agora queira representar a posição do seu player. Para isso, você poderia utilizar uma struct. Então nós podemos chamar o struct de position e usar a mesma estrutura que usamos na classe. Então usamos a palavra struct e position. Você pode salvá-la dentro lá da pasta code e você chama isso aqui de position, que ela é semelhante a uma classe. Então eu posso salvar aqui. Beleza, está dentro da nossa pastinha code. E dentro desse struct eu poderia colocar as propriedades que eu gostaria. Então, x, y, z. Esta é uma maneira de você representar a posição. E por que eu usaria um struct? Sem nos desdobrarmos em muitos detalhes, mas o struct ele ocupa um lugar diferente na memória e ele é utilizado para estruturas mais simples que têm um ciclo de vida mais rápido, ou seja, coisas que você vai utilizar e, consequentemente, apagar de uma maneira bem mais rápida. Porque o espaço de memória na qual ele está, que no caso é stack memory, ele é um acesso um pouco mais rápido. Então, é recomendado que você guarde lá estruturas mais simples, que são de rápido acesso, e local que você quer ter objetos mais complexos, maiores, você usa as classes convencionais. Mas por que eu estou falando de struct? Porque aqui você poderia colocar uma struct dentro de um player, por exemplo. Então agora eu posso ter o meu position, que é a minha struct. Perfeito? Ok, então agora o meu player passa a ter uma outra variável complexa que é o position. E para criar um struct, você usa da mesma forma que a classe. Então eu poderia aqui declarar uma struct player1 position, new position, e assim eu declaro a minha struct. Então veja que elas são bem semelhantes. E por que eu estou trazendo o struct agora? É que quando você está trabalhando com um transform, por exemplo, e você precisa modificar posições, opa, aqui eu cometi um erro, na verdade não é vírgula, é ponto e vírgula, quando você declara variáveis dentro de structs ou classes. Mas voltando ao nosso código, a maneira agora de eu acessar o struct é exatamente igual a uma classe. Mas por que eu trouxe structs para essa explicação? Porque muitas vezes você vai precisar trabalhar com a posição de um objeto. E quando você observa transform.position, você vê que ele é do tipo vector3. E esse vector3 é uma struct que a Unity nos fornece, onde você pode colocar as posições dentro desse vetor e atribuir a uma posição ou tudo que usa vector3. Portanto, o vector3 é uma struct dentro da Unity extremamente poderosa que você vai usar em vários locais. Então eu quis trazer para você como construir structs e classes, porque em muitos momentos nós vamos utilizar estruturas que a própria Unity nos fornece para facilitar a nossa vida e você vai ter que usar essa palavrinha new para usar algumas coisas. Então é importante que você entenda de onde isso vem para você conseguir usá-la com perfeição. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir, acesse os outros vídeos para você entender mais. Quer entender como funciona a Unity? Caiu aqui de paraquedas, olha só esse vídeo legal, onde eu explico rapidamente, 10 minutos, como funciona a Unity. Ah, eu quero aprender como movimentar um objeto, como fazer o pular. Tem esse aqui, ó. É isso aí. Tchau.